Olá, sejam bem-vindos a mais uma aula de ciências. Eu sou a professora Carla Lucas, do Instituto Santa Terezinha. E aí, galera, vamos falar um pouquinho sobre máquinas térmicas. E o que são essas máquinas térmicas? São aquelas que usam o calor para gerar movimento. E você deve estar batendo cabeça aí, nossa, qual é a máquina térmica então que a tia tanto fala, né? Será que tem alguma delas? Será que eu conheço alguma delas? E aí você pode estar vendo uma aqui, ó. Esse navio, tia, era uma máquina térmica, sim, né? Parece até um pouquinho aí com o Titanic. Mas ele utilizava também calor, né, para que ele pudesse gerar o movimento ali. Esta máquina de tear, né, para fazer tecido, também é uma máquina térmica. Este trem também utiliza algum tipo de combustível, geralmente aí o carvão mineral, né, para que ele pudesse ser queimado, né, e gerar aí o movimento. E esse carrão aqui? Poxa, ele tem um outro tipo de combustível, né? Acredito que diesel ou a própria gasolina. Né? Então, a queima desse combustível para que possa gerar o movimento, ok? Vamos falar um pouquinho sobre o funcionamento das máquinas térmicas. Você com certeza já reparou que o motor, qualquer motor, ele esquenta depois de um certo tempo. Isso acontece porque toda máquina térmica pode ser representada como um dispositivo que, por um lado, ele recebe calor de uma fonte quente e outro lado ele cede calor para uma fonte fria, né? O calor vem da onde? Vem da queima de algum combustível, que pode ser da gasolina, do diesel, do carvão mineral, né? E a parte fria, ou a fonte fria, é o ambiente. E aqui no meio, onde está escrito máquina térmica, vai ser realizado o trabalho. Trabalho realizado. O que é essa palavra trabalho, professora? No meio desse processo, parte do calor é aproveitada para gerar trabalho. Esse trabalho a qual eu me refiro é um nome, é um conceito científico que está relacionado, neste caso aqui, de gerar o movimento, de fazer a máquina térmica trabalhar, ok? Então, parte do calor recebido pela máquina térmica vem da fonte quente, né, que é da queima desse combustível. Essa queima desse combustível vai se transformar em trabalho. O que é o trabalho? É esse trabalho que vai gerar o movimento da máquina. Parte do calor que não foi aproveitada, ela é cedida para uma fonte fria. Quem é a fonte fria? É o ambiente. Uma máquina térmica nunca transforma o calor totalmente em trabalho. Ela sempre vai ceder uma parte para uma fonte fria. E esse é um dos problemas, né? Porque em relação aos combustíveis, nada se usa 100%. Uma boa parte aí é perdida para o ambiente, é cedida para o ambiente. Vamos conhecer aqui um pouquinho como é que é o trabalho, como é que é o funcionamento de uma locomotiva, tá? Na página 14 do livro de vocês. Então aqui a gente tem a locomotiva, cada númerozinho é uma parte, né, da locomotiva. Então vamos lá, vamos conhecer essas partes, né? Número 1, onde é que tá o número 1? Bem aqui, ó. Né? A fornalha é onde se coloca o combustível, pode ser madeira, pode ser carvão, né? E aqui vai se colocar então o combustível, tá ok? E essa madeira ou esse carvão, ele vai estar aqui no vagão de trás, ó, tá ok? Ele tá no número 8, aqui no vagão de trás. Esse vagão aqui, ele vai servir para armazenar o combustível que vai ser jogado aqui. E o que acontece? Ó, essa fornalha, ela é a fonte quente. Nela o combustível queima e o ar quente vai se movimentar por esses tubos que você está vendo aqui, ó. Número 2, tá? O número 2, ele tá bem aqui, ó. E tem vários tubos.
Nela o combustível queima e o ar quente se movimenta pelos tubos da caldeira, que é o número 2, aquecendo a água. Esse ponto azul que você está vendo aqui é a água, tá? Então eu tenho os canos, né, os tubos, onde vai passar aqui o ar quente, e ao redor desses tubos eu vou ter água. E essa água, ela vai sendo aquecida, ela aquece através aqui desse vapor que vai passando aqui pelos tubos. Ela aquece, evapora e segue pelo caminho do vapor. Olha aqui o caminho do vapor, ó. Olha o quadro. Aqui, ó. Caminho do vapor, até o mecanismo responsável por fornecer o giro das rodas e vai movimentar o trem. Em seguida, o vapor d'água e outros gases resultantes da combustão são expelidos aqui, ó, pela chaminé da locomotiva para o ar. Essa aqui é a fonte fria, ó. A atmosfera é o meio externo, é a fonte fria para onde parte do calor é cedido. Ela se chama fonte fria porque sua temperatura é menor do que a da fornalha, que é a fonte quente. Ou seja, notem que todo esse carvão que estava aqui, olha, que foi utilizado para gerar o movimento dessa locomotiva, nem todo, né, esse processo, tudo que foi utilizado aqui, não foi utilizado para mover 100% aqui as rodas da locomotiva. Parte dela, olha para onde foi? Foi para o ambiente, foi para a fonte fria, né? Então, nós não utilizamos 100% dos combustíveis que vão gerar algum tipo de trabalho aí, nesse caso de movimento, ok? Falar um pouquinho sobre o calor e ambiente. Bem, no livro de vocês, nós temos um exercício aqui na página 17 e 18. Nós vamos emendar o assunto e deixar o exercício já para o final, ok? E aí a gente está falando de calor, falou de máquinas térmicas, né? Que só vão se movimentar através do uso do calor. Mas esse calor, ele também, dependendo de como ele vai ser distribuído, né, pelo ambiente, ele pode causar, ele pode provocar algumas mudanças climáticas e provocar alguns outros distúrbios, alguns fenômenos que nós não estamos tão acostumados a ver assim. Então, aqui eu vou mostrar para vocês algumas manchetes, né, que saíram nos últimos anos falando aí sobre calor e ambiente. Uma delas diz assim: mudanças climáticas contribuíram para a onda de calor deste verão, diz o estudo Globo, lá em 2017. Olhem lá, eu não vou dizer qual é a fonte, né, que saiu, vou falar só o ano. Petroleiras deveriam pagar a conta do aquecimento global, isso foi lá em 2009. Aquecimento global dificulta a decolagem de aviões, 2007. O aquecimento global traz aumento de tempestades e impacta no setor elétrico, 2017. Os riscos da poluição e do aquecimento global para a saúde, 2016. Ter menos filhos é mais eficaz contra o aquecimento global, em 2017. E aquecimento pode gerar tsunamis e sismos, dizem cientistas, em 2009. Também são constantes as notícias sobre inundações em algumas localidades, períodos maiores de estiagem, em outras, tempestades violentas e vendavais que destroem regiões inteiras ou catástrofes ditas naturais. Mas é preciso ter cuidado com conclusões simplistas, pois nem tudo está necessariamente vinculado aos temas, né, do calor, aos termos feito do calor e de outras fontes de energia. No entanto, é preciso monitorar a intensidade e a frequência dessas catástrofes, bem como das condições climáticas para tomar decisões no futuro, para o futuro.
né? Então, são algumas questões, algumas manchetes que fazem relação aí do calor e meio ambiente. É lógico que tudo que nós lemos, nós temos que procurar mais a fundo, né, para realmente saber se faz sentido. Às vezes um título de uma questão não corresponde com o que cientificamente é correto, mas o que eu quero trazer para vocês é que manchetes falando de clima, falando de calor, falando do ambiente, falando de mudanças climáticas, elas estão muito mais corriqueiras, elas estão acontecendo com muito mais, acontecendo várias vezes, né? O que antigamente não se falava tanto, mas hoje em dia ela está aí na crista da onda e é algo que nós temos que nos preocupar, ok? E aí a gente vai falar um pouquinho sobre esse calor e ambiente, né? Aqui você tá vendo uma imagem, página 20, tá? Uma imagem lá no glaciar, na Noruega, glaciar Briksdal, na Noruega. Então a gente já consegue ver, olha aqui em 2002, olha como estava essa geleira aqui, ó. E olha como está agora em 2011. Passou-se 9 anos, né? E a gente percebe um recuo dessa geleira aqui, ó, muito, né? Um recuo muito grande. Segundo a Organização Mundial de Meteorologia, a quantidade de gás carbônico, o CO2, na atmosfera era superior a 400 partes por milhão em 2016, o maior índice já registrado. É mais que o dobro da quantidade de CO2, gás carbônico, existente na atmosfera na era pré-industrial. E aqui eu vou colocando as figuras para que a gente possa acompanhar, tá ok? Por que eu falei nessa era pré-industrial? Porque, gente, a Revolução Industrial, ela foi assim um marco, né, em relação a aceleração, né, da cadeia produtiva. Então, na verdade, a mão de obra e os produtos que eram produzidos, que foram produzidos aí, eles ficaram mais acelerados, né? Em contrapartida, como nós começamos a utilizar muitos combustíveis fósseis para alimentar essas máquinas térmicas, porque elas funcionam, mas elas funcionam com combustível, e esse combustível vem de material fóssil, né? De origem fóssil. E esse combustível fóssil, né, quando ele é queimado, ele lança para a natureza algumas substâncias que não são tão importantes. Ele joga para a atmosfera essas substâncias que podem ser tóxicas, né? Então, a Revolução Industrial, ela acabou aí levando, na verdade, para a atmosfera uma quantidade de gás que não é interessante, né? Como é o caso do CO2. A Revolução Industrial foi marcada por uma ampliação no uso de combustíveis fósseis, como é o caso do petróleo e o carvão. Além disso, ela provocou alterações econômicas, tecnológicas, sociais e ambientais em escala mundial. As mudanças climáticas que observamos atualmente podem ser resultados de décadas e décadas de emissão de fuligem e de gases poluentes, originados principalmente da queima de combustíveis em motores, nas indústrias e nas queimadas realizadas em florestas. Então aqui você está vendo, ó, saindo, né, do escapamento do carro, aqui a fuligem, alguns resíduos, né, da queima, da combustão desse combustível, ok? Combustão, que criança, significa queima, tá? Boa parte dessas queimadas, no caso aqui das florestas, né? No caso das florestas, essas queimadas, elas têm o objetivo de aumentar a área para plantio e pecuária. E aqui a gente tem os boizinhos, né? Tem aqui, ó. Tia, por que a senhora colocou esse boizinho aqui? Porque tem tudo a ver com o que a gente está falando agora. A criação de gado, tá, crianças? Também aumenta a quantidade de gases poluentes no ambiente da atmosfera. Bem,
um negócio é o seguinte, é que quando esses animais começam a fazer a digestão, eles podem liberar gás carbônico ou um outro gás chamado metano, que é bem mais prejudicial para o aquecimento do planeta, tá? Do que o próprio gás carbônico. E se fosse um ou dois gados, né, um ou dois boizinhos, até que vai. Mas, na verdade, crianças, se a gente for considerar apenas os bovinos, há cerca de 1 bilhão de animais no mundo. Imagina, 1 bilhão de animais de boizinhos aí, né? Emitindo, colocando para o ambiente metano, né? E vários, né? 1 bilhão. Então, por isso, também, até isso, a gente põe na conta aí, né? Do que está ajudando aí o aquecimento global. A emissão exagerada de alguns gases dos desenvolvimentos tecnológicos e científicos estão relacionados com a redução da espessura da camada de ozônio e a intensificação do efeito estufa. O que é que nós vamos falar? Daqui a pouquinho, já estamos falando já da camada de ozônio, né? Então, a gente está vendo que esses gases, quando colocados em excesso, emitidos em excesso, né, para a atmosfera, vai diminuir aí a nossa camada de ozônio, né, a espessura da camada de ozônio. E aí você pergunta, tia, o que é essa camada? Bem, o O3, tá? O ozônio, ele é representado aí por esse símbolo O3. O nosso gás oxigênio é O2 e o ozônio é o O3. É um gás que está concentrado numa altitude que varia de 15 a 35 quilômetros em relação à superfície da Terra, formando uma camada que tem extrema importância para a manutenção da vida em nosso planeta. Nós necessitamos dessa camada. Por quê, crianças? Porque ela filtra os raios ultravioletas do Sol, que podem provocar queimaduras de pele, podendo até causar doenças mais severas como câncer. Além do perigo que nos ofereceriam, se o aumento da intensidade dos raios ultravioletas também dizimaria a maior parte dos seres vivos, né? Então, ela filtra esses raios, né, para que eles possam chegar menos agressivos, né, até a superfície do planeta. Só que, galera, há mais de 30 anos foi identificada uma diminuição na espessura da camada de ozônio sobre a Antártica. E para piorar, em anos seguintes, cientistas descobriram também que esse buraco estava aumentando e que a concentração de ozônio na atmosfera vem diminuindo em vários pontos, inclusive aqui no Brasil. Então, crianças, depois de um certo tempo, eles perceberam que existiam algumas substâncias que são chamadas de clorofluorcarbonos ou clorofluorcarbonetos, que eram os responsáveis pela destruição dessa camada de ozônio. O que foi que aconteceu? Esses clorofluorcarbonos, que eram utilizados nos sprays, nos aerossóis e nas geladeiras, eles foram banidos. Ou seja, não se utiliza mais nada com essa substância. E essa substância foi substituída por uma nova substância que é chamada de hidroclorofluorcarbonos, o HCFC. O HCFC, né? Que, apesar deles serem menos poluentes que os CFCs, que os clorofluorcarbonos, mas mesmo assim eles também poluem, eles também provocam reações químicas. É um pouco menor, né, um pouco menos agressivo que os CFCs, mas mesmo assim eles também têm também uma parcela, né, perigosa, tá? Vamos lá, continuando. Aqui você está vendo uma imagem, né, uma ilustração de como estava a nossa
camada de ozônio em 1980, essa aqui que eu estou apontando, e essa outra em 2015. Esse azul mais escuro significa que a concentração de gás ozônio está menor, tá ok? Quanto mais intenso for o azul, menor a concentração de ozônio. Então, olha a diferença. Em 1980, nós tínhamos muito gás ozônio, né? E agora nós temos aqui, ó, uma menor concentração em 2015, tá? Esse dado foi de 2015. E aí, posteriormente, nós vamos ter que atualizar para ver realmente como está, né, agora a nossa camada de ozônio. Vamos falar um pouquinho sobre o efeito estufa. Você com certeza já ouviu falar desse efeito, e toda vez que eu olho para ele, eu lembro, né, das plantinhas, né, da estufa lá das plantinhas. E geralmente, né, quando você vai conhecer uma estufa né, onde tem plantas, você vê as plantinhas ali e em cima delas tem uma cobertura transparente, né, que permite que o sol, a luz do sol, passe por esse material, esquente ali a superfície, as plantinhas, e continua ali quentinho, né? Na verdade, ele serve justamente para manter essa temperatura quentinha. E algo bem semelhante aparece aqui com a gente, ó. Continua aqui com a gente no efeito estufa. Vamos seguir o passo a passo? Então, nós temos aqui, ó, o Sol. Lindo. O Sol emite radiação pelo espaço, ó. Radiação solar, né? Os raios de Sol, eles vai viajando pelo espaço inteiro e chega aqui no nosso planeta, né? Parte chega à Terra e é refletida para onde? Ó, para a atmosfera, ok? Parte da radiação que passa pela atmosfera aquece a superfície do planeta, que emite calor sob a forma de radiação infravermelha, ou seja, ela não é visível. Então, ele vem, reflete para a atmosfera e parte dela, ó, aquece o nosso planeta. A atmosfera permite a entrada da radiação solar. Essa entrada de radiação solar, isso aqui, ó, são ondas curtas. Por que elas são ondas curtas? Por causa da temperatura do Sol. Então, são ondas mais quentes. Então, quando ela passou pela atmosfera, ó, com essa onda curta, ela deixa aqui, parte do calor é absorvido aqui, olha, é distribuído, né, pela atmosfera, pela superfície, e ao retornar, como ela perdeu temperatura, perdeu calor, ela diminuiu temperatura, ela se torna uma onda longa. E aí essa onda longa, ela não consegue, ela dificulta aqui a passagem pela própria atmosfera. Por quê? Porque a temperatura dela agora é muito menor que a temperatura do Sol, tá? Então esse calor, ele acaba ficando aprisionado aqui, ó. Uma parte dessa radiação emitida pela Terra vai para o espaço, mas a maior parte é refletida de novo para cá, ó, para a atmosfera, mantendo o nosso planeta bem aquecido. Esse aquecimento, ele é importantíssimo para que haja vida na Terra. E o nome desse aquecimento que nós estamos falando aqui é justamente o efeito estufa, ok? Então, esse aquecimento natural é um aquecimento que não é excessivo, ok? Tem mais um ponto aqui, olhe lá o número 6. Se não fosse o efeito estufa, a temperatura na Terra seria bem menos estável. As noites, por exemplo, seriam muito mais frias. Além disso, a temperatura média seria bem mais baixa, em torno de menos 30 graus Celsius. Você nem imagina o que é menos 30 graus Celsius. Ainda mais, né, para nós paraenses, né, que não chega nem a 10 graus Celsius. Aqui a gente já está morrendo de frio. Mas o que eu quero dizer para vocês é que esse aquecimento, ele é importantíssimo para a nossa vida, ok? Vamos lá, então. Mas tem um problema, não o problema do aquecimento, do efeito estufa em si. O que está acontecendo para ter este problema? Olha aqui o 7.
A queima de combustíveis fósseis pelos veículos automotores, fábricas, as queimadas e os gases produzidos pelos rebanhos provocam maior concentração na atmosfera de gás carbônico, metano e outros gases e fuligens capazes de intensificar o aquecimento do planeta. Então, o efeito estufa, né, ele não é um problema. O que se torna problema aqui é o excesso, né, desse aprisionamento de calor através do quê? Através dos combustíveis fósseis, da queima dos combustíveis fósseis. Uma quantidade menor de radiação emitida pela Terra vai para o espaço e outra quantidade retorna, né, volta, tornando ainda o ambiente mais quente. Então, o ideal chegou, aqueceu, né, fez o seu papel aqui, aqueceu e refletiu para o espaço. Porém, a queima dos combustíveis fósseis forma isso aqui que você está vendo. Parece uma película, parece uma nuvem. Algo que impede que esses raios aqui, ó, essa fonte de calor, ela volte, né, seja refletida para o espaço. Então, ele vem, bate aqui nessa, como se fosse uma camada, né, e reflete, volta de novo para o nosso planeta, fazendo com que ele fique mais quente, mais do que o necessário. É por isso que nós temos que ter cuidado com os combustíveis que nós estamos utilizando. É por isso que nós temos que pensar em fontes renováveis, em fontes que não vão causar tantos prejuízos como a gente está sofrendo, está vendo agora. E falando nisso, nesse pensamento consciente, nesse pensamento, né, de que a gente tem que melhorar o planeta, né, para que as futuras gerações consigam aí sobreviver nele, é que os governos do mundo inteiro se aliaram para montar estratégias, né, para diminuir essa emissão de gases, para diminuir as queimadas, o desmatamento, né? Eles criaram aí alguns planos, né, algumas metas, algumas estratégias para que realmente o meio ambiente, né, a saúde do meio ambiente esteja aí sendo preservada, né? E aqui, crianças, eu vou deixar para que vocês leiam, porque na verdade isso aqui são alguns, tá? Tem muito mais, são alguns dos pontos importantes das metas e das estratégias que os países e os governantes estão trabalhando. Então, começou aqui em 92, né? Rio 92, com a criação da Convenção da ONU sobre mudança do clima, onde 193 países são signatários. E aí, gente, o planejamento até aqui está até 2030. Nós estamos em 2020, né? Estamos aí no meio de uma pandemia. Se Deus quiser, vamos encontrar aí a cura, quem sabe aí com a produção de uma vacina, mas eu quero que você entenda que o pensamento aqui, ó, global, ele continua. Estamos com outras situações mais urgentes agora, né, emergenciais, mas que esse plano aqui, ele continua, ok? Crianças, vou deixar para vocês, então, 2 exercícios, todos os 2 do livro didático, tá? Livro didático, página 17 e 18 e 26 e 27. Bem, eu aguardo vocês na próxima aula para que a gente possa corrigir. Tchau, galera. Valeu!